Hoje? É disso que se trata com Carlos Andreasa. É disso que se trata com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, tudo bem? Boa tarde. E aí, Isabelle, alô, Pinho, tudo bem? Boa tarde. Ô, Andreasa, a gente tem aí esse desembarque do PSL, essa discussão. O Witzel disse que foi pego de surpresa, mas ele andou aí, enfim, se colocando como um possível candidato à presidência. Isso também pode estar por trás aí desse desembarque do PSL do governo Witzel? 2022, né, Isabelle? 2020 e 2022, um pacote só, a eleição já começou. Aliás, de ambas as partes, tanto o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, incluindo os filhos, quanto o Wilson Witzel, se lançaram em campanha de maneira prematura, considerando o calendário, ainda nem governaram seus respectivos mandatos. Eu acho que a eleição nem terminou ainda, né, Andreasa? Eu acho que, em certo sentido, tem uma lógica de campanha permanente aí. O presidente Bolsonaro o bolsonarismo opera numa espécie de campanha, buscando sempre adversários, eventualmente inimigos, conflito permanente, e o Wilson Witzel, da sua parte, mal assumiu e já se colocou como um presidenciável, né? E aí a gente entra no seguinte detalhe, que é o objetivo aí, o importante. Eles partilham o mesmo eleitorado. Uma vez que se tornem adversários, passam a disputar o mesmo eleitorado. O Wilson Witzel, ele não seria governador do Rio de Janeiro, tem que ser justo, se não tivesse surfado, aliás, como um profissional, uma espécie de Kelly Slater, a onda do bolsonarismo. Ele surfou essa onda, né? Isso é fato. É um oportunismo, mas política tem uma dose de oportunismo, mas tem também mérito nisso. Ele fez a leitura correta. É preciso respeitar a leitura política do Wilson Witzel. Ele largou a magistratura para disputar uma campanha eleitoral. Ele era um grande azarão, calculou bem o espaço que ele tinha, se associou ao bolsonarismo e há muito mérito nisso. Então a gente tem que estar atento à leitura que ele faz no futuro. Ele pode acertar de novo. De toda forma, o que fica claro aí, Isabelle, Pinho, é que para os bolsonaristas, para o Jair Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, em função de fato, incontornavelmente, o Witzel ter surfado a onda do bolsonarismo, ele é considerado pelos bolsonaristas uma espécie de traidor. Isso tá muito claro. No entanto, por outro lado também, pensando no lado do Witzel, ninguém é obrigado a se manter preso a um fenômeno político, por benéfico que ele tenha sido no passado, se passou a considerar esse fenômeno um problema. E é óbvio que para o Witzel, se ele quer ser candidato a presidente em 2022, se ele quer ser relevante e influenciar como governador a campanha a prefeito em 2020, é claro que o bolsonarismo se torna um problema. É o mesmo eleitorado, eu volto àquele ponto central, é o mesmo eleitorado. Além disso, o Witzel não é mais um desconhecido, um franco-atirador, agora ele é governador, se torna alguém que tem pernas próprias, corpo próprio. O cavalo do bolsonarismo passou, ele montou, foi em frente, mas esse cavalo não vai passar de novo. Se descolar do Jair Bolsonaro é uma jogada lógica. Como diz um amigo meu do mercado financeiro, é uma questão de mercado, né? Vamos lá, Witzel quer ser presidente, Bolsonaro é o presidente e tem direito à reeleição. É óbvio que a pretensão do Witzel bate na condição do Bolsonaro. E ainda tem, no caso do Bolsonaro, um agravante, né, pessoal, que é a família. É muita família para sustentar, para bancar politicamente. O Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro. Apesar do caso Queiroz, ele é influente, ele controla o PSL no Rio de Janeiro. Também tem, portanto, para além do Jair Bolsonaro, o fato de existir o Flávio Bolsonaro e de nós estamos falando do Rio de Janeiro, que é a origem, o berço político da família Bolsonaro. Aí a coisa fica ainda mais grave, né, pessoal? Com certeza. E agora também o que chama atenção com relação ao governador Wilson Witzel, né, que ele realmente fez uma aposta, ele realmente era um azarão, e até praticamente a última semana ali, né, de eleição, ele era um desconhecido da maioria da população, as pessoas não sabiam quem ele era, e se não fosse ali a aproximação justamente com a bancada do PSL, Alexandre Knoploch, também Rodrigo Amorim, e toda aquela polêmica com a placa da Marielle Franco durante
discurso, né? Comício, fugiu a palavra, durante um comício, num palanque lá, com certeza a história poderia ter sido outra, né, Andreasa? Então, realmente, assim, para o governo do Witzel faz toda a diferença ter ou não ter o apoio do PSL, né? Por isso que ele continua tentando articular uma negociação, diz que está aberto a diálogos. Agora, essa determinação do Flávio Bolsonaro, ela não parece unânime. Eu estou até com uma reportagem do Jornal Globo aberta e o vice-líder do PSL na Câmara, o Daniel Silveira, deputado federal, disse que conversou inclusive com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que por sua vez é pai do Flávio, sempre bom lembrar, e o Jair Bolsonaro disse que não houve determinação por parte dele e que não seria um consenso da alta cúpula do PSL nacional, Andreasa. Não sejamos, porém, ingênuos a esse respeito. Flávio Bolsonaro, que comanda o PSL no Rio de Janeiro e que determinou a saída, o afastamento, o rompimento do PSL do governo Witzel, Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Não há nada que Flávio Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou Carlos Bolsonaro, ou qualquer Bolsonaro faça sem o aval, sem que o presidente esteja por trás. Essas pessoas não têm existência pública, política própria. Então, aí, na decisão do Flávio, tem um risco embutido, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, o Wilson Witzel, nós vemos diariamente, ele é agressivo, ofensivo mesmo no uso da força policial, né? E isso tem um efeito sobre o eleitorado que partilham, tanto o Witzel quanto o Bolsonaro. O Witzel é governador do estado, ele comanda a polícia militar, ele consegue dar, como governador, respostas mais objetivas em matéria de segurança pública, goste-se ou não delas, considere-as enxugar gelo ou não, consegue dar mais respostas que tocam no eleitorado. Isso é um problema. O Witzel é um problema maior para os Bolsonaro, na condição de governador, tratando do tema muito caro a esse ambiente da direita, tratando da segurança pública, do que se imagina. Outra coisa, pensando em termos locais, ele tem a caneta do executivo. Essa caneta de governador, por mais que haja crise fiscal, por mais que falte dinheiro, ela tem um peso muito grande. O Witzel controla e distribui cargos, né, secretarias, cargos na administração pública, sem os quais boa parte da bancada do PSL na Assembleia Legislativa tende a perder alcance político. Isso é importante porque da bancada do PSL, boa parte dos membros da bancada do PSL na Assembleia tem cargos ou secretarias na administração do governo estadual. Então, quando o Flávio diz que o PSL, os deputados do PSL devem sair do governo, ele está fazendo uma aposta que ele só pode bancar se ele tiver outra coisa para oferecer, concretamente, porque eu vejo o PSL rachando objetivamente. Os deputados do PSL pensam assim, vem cá, o Flávio está me mandando largar aqui o governo Witzel, mas aqui eu tenho vitrine, aqui eu tenho poder, aqui eu tenho visibilidade, aqui eu tenho cargo, e que ele vai me oferecer em troca? Então, nós podemos prever aí, nessa jogada arriscada, o Wilson Witzel, e ele diz hoje nessa matéria do Globo, aqui o Pinho fez referência, nós podemos ver o Wilson Witzel, de repente, conquistando deputados que eram do PSL para o PSC, fazendo a bancada do PSC do seu partido crescer, porque ele tem poder, ele tem a caneta, ele tem cargo. Então, não é uma briga ganha facilmente pelos Bolsonaro não, pessoal. Pois é, e agora o PSL não é muito coeso de uma maneira geral, né? A gente vê isso no Nacional, assim, várias vezes rachando, cada um indo para um lado, pessoal saindo, desertando aí no meio enfim, logo depois das eleições, e a gente vê esse processo se repetir aqui no PSL também fluminense, né? Pois, Isabelle, tem um ponto aí importante nisso que você falou. O presidente Jair Bolsonaro está no PSL, o bolsonarismo está no PSL. É a típica legenda, típicos partidos de aluguel. O presidente não perde a oportunidade de dar uma desqualificada no PSL. Ele arrumou isso aí, aliás, uma postura do Bebiano, uma sigla de aluguel, mesmo, literalmente, para poder disputar a eleição. Elegeu um bando de gente. Mas eu já ouvi, e já inclusive escrevi sobre isso, muitas vezes o bolsonarismo, os bolsonaros, filhos do presidente, falando em deixar o PSL, em fundar um novo partido. Então, por que um deputado do PSL hoje vai comprar briga do lado do Flávio Bolsonaro e se afastar do governo do estado, se amanhã os Bolsonaro metem o pé e saem do PSL e deixam essa turma ao relento? Então, tem esse componente também. O PSC
nós estamos falando de partidos pequenos, mas o PSC, partido do governador, aliás, onde Bolsonaro já esteve, o PSC é um partido mais estruturado, ele é um partido mais, por incrível que pareça, mais sólido que o PSL. Talvez seja mais atrativo para alguns deputados do que esse PSL de aluguel aí, do qual os Bolsonaro frequentemente flertam abandonar. Tá certo, então, Andreasa, obrigada aí pela participação e até segunda-feira, né? Aliás, até sexta. Até amanhã. Até amanhã, eu me confundi. Não pula a sexta, pelo amor. Vocês estão na quinta, gente. Quero trabalhar e sair depois também para comemorar a sexta, né, André? Vocês estão na quinta, olha. Não, amanhã eu prometo que ao final dessa coluna eu direi sextou. Mas hoje tá bom. A gente fica no quinto, né, Pim? Ficamos no quinto. Então eu vou ter que quintar, Falou, não tem pessoal. jeito. Um abraço. Temos. Tchau, tchau. Aproveitando